Oi, sexto ano, como estão? Hoje, melhor dia da semana, terça-feira, aula da tia Jo de português. Como é que estão? Todos bem, né? Dispostos? Vamos lá, vamos botar na mente. Nosso sucesso profissional e espiritual depende de nós mesmos. Nós vamos conseguir vencer tudo isso que estamos passando. Eu confio, eu tenho fé. Vocês também. Então, espero mais um dia o compromisso de vocês. Vamos lá sentar bonitinho numa cadeira. Não é para assistir minha aula deitado em sofá, deitado na cadeira assim, não, que a tia não gosta. Vamos lá, postura. A gente só consegue aprender. Até a postura é importante na hora de aprender, tá certo? Hoje nós vamos continuar com as nossas correções, certinho? Então, peguem a gramática na página 145. Por que é importante as correções, tia? Mas alguns alunos já lhe mandam as fotos das atividades. Mandam. Eu, inclusive, corrijo algumas coisinhas que precisam, mas eu vou corrigir. Essa correção é importante para quê? Para fixar na mente de vocês o conteúdo, para a gente relembrar o conteúdo que a gente está estudando. Já é uma espécie de revisão para as provinhas que estão se aproximando. Mais um mês vencido, hein? Parabéns para todos nós. Estamos vencendo mais um mês com sucesso, com a ajuda de vocês. É muito bom ter vocês aí do outro lado da telinha, nos dando essa resposta que a gente está precisando. Obrigada por tudo, por estarem sempre lá no grupo, dando força, né? Compartilhando, perguntando, tirando dúvidas, é importante. Estamos aqui sempre à disposição, com um carinho enorme por vocês, tá? Obrigada por quem sempre manda. Tem aluno que toda tarefa manda para mim, a tia corrige, tá tendo esse retorno. Quem não tá mandando, comece a mandar a partir de agora. Eu estou esperando o retorno de vocês. Estou esperando saber como é que vocês estão. Não fiquem aí caladinhos não, que a tia Jo tá vendo aqui quem tá participando e quem não tá, viu? Tô anotando tudo. Vocês sabem que eu anoto. Então, vamos à correção de gramática, página 145 a 154. Peguem a gramáticazinha, linda, saudade de vocês com as gramáticas. Lá em cima da primeira página, 145, vocês vão colocar o que a tia sempre pede, corrigido e o dia de hoje. Coloquem aí lá em cima, corrigido com a letra bonita, com 2 R's, com a letra G e o dia de hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar as nossas correções. Força, vamos lá. Tem assim, tem o verso, né, que a tia leu lá do dia da aula e tem assim. Releia o verso. Ela revida, dá o bote. A palavra ela está no lugar de qual substantivo? Do substantivo gata, que o textinho é sobre gata, né? Em que outro verso aparece essa palavra? Que termo ela substitui? No verso, essa gata cuidado com ela. Substitui também o substantivo gata. Quando ele diz, essa gata, cuidado com ela. Esse ela se refere ao substantivo gata. A palavra ela indica a pessoa de quem se fala, terceira pessoa. A tia já até fez essas questões com vocês. Espero que não tenham tido dúvidas aqui nelas. Segunda questão tem assim. Concluindo, no poema, a palavra ela substitui o substantivo gata, indicando a pessoa do discurso. Está fazendo uma substituição. Certinho. Beijo para quem acertou. Meu irmão e eu, ele e eu, quer dizer nós. Não admito que é essa questão, que a gente estuda isso aí, ó, desde pequenininho. As palavras ela e nós são pronomes pessoais. Também já vimos tudo isso aí. Os pronomes pessoais são 3. Reto, oblíquo e de tratamento. Quais são os retos? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Quantas são as pessoas do discurso? 3. Não são 6, são 3. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Na frase, elas também são espertas, o pronome elas substitui o substantivo gatas. Na frase, ninguém as apanha, o pronome as substitui o substantivo gatas. Marque a alternativa adequada. Os pronomes elas e as indicam a pessoa de quem se fala. Certinho? Nessas frases, elas é um pronome pessoal reto e as é um pronome pessoal oblíquo. A cada pronome pessoal reto corresponde um pronome pessoal oblíquo. Para isso, vocês têm que aprender aquela tabela. Eu,
é o reto. Qual é o oblíquo correspondente? Mim, comigo. Tu é o pronome pessoal reto. Qual o pronome oblíquo correspondente? Te, contigo. Ele ou ela, pronome pessoal reto. Qual o oblíquo correspondente? O, a, lhe, s, consigo. Pronto. Opa, deixa a tia Jo vir pra cá. No texto lido, há um pronome destacado. Qual é ele? Vossas senhorias. Em uma carta, você usaria o pronome de tratamento Vossa Senhoria para se dirigir a uma pessoa a quem se trata com respeito de cerimônia. Pronome de tratamento era para se tratar com cerimônia algumas pessoas. E cada pessoa tem, né, cada tipo de categoria tem um pronome de tratamento. Vossas senhorias é um pronome de tratamento. Pronome de tratamento é o pronome pessoal usado no trato familiar e íntimo, cortês e cerimonioso. Depois, pede para circular, né, os pronomes desse texto. O Joãozinho perguntou para a professora. Professora, você sabe a piada do viajante? A professora respondeu, não. E o Joãozinho retrucou. Ah, quando ele voltar, ele te conta. Aí circularam os pronomes você, ele e ti. Aí você copia. Quais pronomes o aluno empregou para dirigir-se à professora? O pronome você e o pronome ti. Foi o que ele usou para se referir à professora. Certo? Qual foi o pronome que ele falou para se referir ao viajante? Ele. Isso aí não foi pedido. Então, pede aqui. Retire os pronomes destacados nos versos e classifique-os. Já tem tirado o ti, classificado. Você achou ainda o mim e o contigo. Colocaremos pronome pessoal oblíquo tônico no mim, tônico, porque ele é forte. E pronome pessoal oblíquo tônico também no contigo. Os dois são oblíquos. O mim corresponde à primeira pessoa do singular e contigo corresponde à segunda pessoa do singular. É só ir lá naquela tabela da página 147 que você consegue responder essa questão sem maiores problemas. Segunda questão. Reescreva as frases empregando o pronome oblíquo adequado para evitar repetição. Preste atenção que nessa aí alguns sentiram um pouco de dificuldade. Agora nós vamos fazer ela aqui direitinho. O paciente estava internado. O médico chegou e examinou o paciente. O paciente estava internado. O médico chegou e examinou o. Bota o tracinho. Para quê? Para evitar a repetição do paciente de novo. A moça escolheu a flor e comprou a flor. Nós vamos evitar a repetição do nome flor. A moça escolheu a flor e comprou-a. O cantor encontrou as fãs no corredor e abraçou as fãs. O cantor encontrou as fãs no corredor e abraçou-as, tá bom? Ou as abraçou. Botem aí direitinho no de vocês. Terceira questão. Só tem um biscoito. Vamos votar para decidir quem vai comê-lo. Eu voto em mim, então eu como. Eleição fraudada. Em comê-lo, classifique o pronome. Qual é o pronome que tem em comê-lo? É comer? Não, comer é verbo, é o ló. Tia, o ló é um pronome? É o pronome ló. É um pronome pessoal oblíquo átono. Nós já falamos sobre isso. Olha aqui no Fique de Olho, você encontra. Basta olhar o Fique de Olho. O pronome ló equivale a ó. É o mesmo que o pronome ó. Esse pronome substitui qual substantivo no texto? Se eu digo, só tem um biscoito, vamos voltar para quem vai comer ló. Você vai comer ló quem? O biscoito. Então, ló está substituindo a palavra biscoito. Vamos lá. Agora nós vamos substituir por um pronome também o nome. Mamãe comprou uma cachorrinha, agora vai vender a cachorrinha. Qual foi o nome que repetiu? Cachorrinha. Mamãe comprou uma cachorrinha, agora vai vender lá, sendo que tem um acento no D, acento circunflexo. O cantor compôs uma nova música e quer cantar a música no show. O cantor compôs uma nova música e quer cantar lá no show. Olha o acento no tá. Emprestei os livros de Marcelo e hoje preciso devolver os livros. Emprestei os livros de Marcelo e hoje preciso devolvê-los. Olha o acento no V. Complete as frases empregando o pronome oblíquo adequado. Veja o exemplo. Eles compraram biscoito e levaram o biscoito para a escola.
Eles compraram um biscoito e levaram-no para a escola. Certinho? Viram a boneca na vitrine e compraram a boneca. Viram a boneca na vitrine e compraram na. Pega o copo de suco, põe o copo sobre a pia. Pega o copo de suco e põe-no sobre a pia. Tirem as roupas da mala e guardem as roupas. Tirem as roupas da mala e guardem nas. Certinho? Ah, tia, assim, como era fácil. Fácil demais. Agora corrijam aí direitinho, porque eu sei que nessas questões, às vezes, alunos têm um pouco de dificuldade. Mas agora viram, né? Facinho, facinho, facinho. Substitui o nome por um pronome oblíquo correspondente. Se você for prestar atenção, até o som, se eu botasse compraram a, ficaria esquisito. Então, eu vou testando. Compraram na, fica melhor. Depois tem assim, eu voto em mim, é o mim e o eu. Vamos lá ver como é que fica. Enviarão os documentos para mim. É a última palavra, é mim que a tia falou. Os documentos são para eu enviar para a empresa. Por que eu? Porque vem antes do verbo. Os documentos são para papai comprou esses tênis para mim. Última palavra. Papai comprou os tênis para eu dar de presente. Pronto, estes ficaram perfeitos, vou levar. Por que Mônica não disse esses ficaram perfeitos? Vou levar eles. Porque o emprego do pronome pessoal reto no lugar do oblíquo é muito comum na linguagem do dia a dia, mas não é adequado à norma gramatical. Eu vou beijar eles, eu vou comer eles, eu vou pegar eles. Não está correto quanto à norma gramatical. Nos quadrinhos, embora os balões indiquem a fala do personagem usada no dia a dia, foi evitado esse uso inadequado à norma gramatical. Então, ele quis usar uma linguagem adequada à norma gramatical, para que não ocorresse um erro gramatical. Apesar de que nos quadrinhos a gente usa a linguagem do dia a dia. E na linguagem do dia a dia a gente costuma colocar o eles em todo lugar que a gente fala. Como ficaria a última frase do item anterior se fosse usado um pronome oblíquo átono no lugar do pronome reto destacado? Vou levar los, tiro o R e coloco acento no vá. No seu dia a dia, como você costuma falar em uma situação como a retratada na tirinha? Como é que você diria? Vou levar eles, acho que vocês diriam, né? Vou levar eles. A gente costuma falar, não é problema, é uma linguagem nossa do dia a dia. Depois nós vamos classificar esses pronomes. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal oblíquo é o ti e o mi. Pronome pessoal de tratamento é o se, você. Primeira pessoa do singular, né? A letra A, eu, e a letra D, mi. Segunda pessoa do singular, o ti, letra B. E terceira pessoa do singular, você, letra C. Corrijam aí. Nona questão. Nessa fala, para dirigir-se a outra personagem, quais pronomes a menina de trança empregou? Os pronomes ti e você. Nesse caso, houve mistura de pessoas verbais. Por quê? Sim, porque a menina misturou o ti, que é a segunda pessoa, com você, que é correspondente à terceira pessoa. Fique de olho. Embora a mistura de pessoas verbais seja um desvio na norma gramatical, permite-se esse uso nas histórias em quadrinhos. Por quê? Então, vamos lá. Porque nas histórias em quadrinho, a gente costuma utilizar a linguagem coloquial, que é a linguagem utilizada por nós no nosso dia a dia, né? Reproduz a nossa linguagem do dia a dia. E no nosso dia a dia, a gente mistura o você com o ti. Então, porque no quadrinho, ele costuma utilizar a linguagem do nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, há essa mistura sim. A 10ª questão. Opa! Releia o título do kit anunciado. Vem dançar com a gente. A expressão destacada substitui qual pronome? Classifique-o. Substitui conosco. Vem dançar conosco, que é um pronome oblíquo tônico. Reescreva a frase usando o pronome de acordo com a norma gramatical. Vem dançar conosco. Por que foi usada a linguagem no dia a dia nesse texto? Por quê, gente? Porque esse textinho aí foi dedicado ao público infantil. E aí a linguagem do dia a dia, a nossa é a mais próxima do público infantil, para que eles entendessem melhor o que queria dizer. Tá? Não é que é errado, mas é menos certo.
Reescreva a frase seguinte empregando o pronome pessoal reto nós. Atenção à concordância. A gente ouviu o CD da dupla, palavra cantada e adorou. O jeito mais correto de dizer seria: nós ouvimos o CD da dupla, palavra cantada e adoramos. Prontinho, agora nós vamos à correção das páginas 155 e 159. Próxima correção, 155. O que vocês vão fazer na página 155? Colocar corrigido e o dia de hoje. Coloquem aí. Vejamos. Nós temos aí uma chargezinha. Correios. Não tem urgência. Só queria que chegasse antes da próxima greve. Na tira, há 3 palavras acentuadas graficamente. Retire-as. Urgência, só e próxima. Agora tem que colocar o acento. Não esqueçam de colocar o acento, não. Classifique-as quanto à sílaba tônica. Urgência é paroxítona, sol é monossílabo tônico e próxima é proparoxítona. Dessas palavras aí, nós vamos, separar direitinho. Olha como é que fica o quadro. Melancia sem acento, bíceps grátis com acento e proparoxítona com acento Petrópolis, né? E aí nós temos mais. No restante do quadrinho tem. Vão corrigindo aí quantia. Sem acento nas paroxítonas. Melancia, doce, coco, jovem e itens. Na próxima, paroxítonas com acento. Vão corrigindo quantia. Bíceps, túnel, pólen, tórax, órgão, nêutrons, órfã, grátis, nêutron, tax, vírus, flúor, vôlei e fórum. E nas proparoxítonas, temos já Petrópolis aí, último, exército, república e lâmpada. Opa! Terceira questão. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas? No. Nas palavras da coluna das palavras paroxítonas acentuadas, circule as terminações indicadas abaixo. Como terminam as paroxítonas não acentuadas? As não acentuadas terminam em A, E, O, em e ens. Qual coluna faltou no quadro da atividade 2? A coluna das proparoxítonas sem acento. A que conclusão se pode chegar quanto à acentuação das palavras proparoxítonas? Que toda proparoxítona é acentuada. Pronto, chegamos à regra. Aí tem jornais e revistas. Ler jornais para se informar sobre assuntos como política, economia, esportes e lazer é um hábito mundial. Produzidos por uma grande equipe de profissionais, entre eles repórteres, fotógrafos, redatores, colunistas e produtores gráficos. Os jornais trazem as notícias mais recentes. Vejamos, copie as palavras que você acentuou de acordo com as regras de acentuação. As paroxítonas terminadas em ditongo, notícias, e todas as proparoxítonas, política, hábito, repórteres, fotógrafos e gráficos. Assinale a terminação e justifique o acento em cada lista de palavras paroxítonas. Veja, então nós vamos aí, a gente vai ver, circular a terminação e justificar a regra. Bônus, Vênus, álbum, fórum, médium e álbum circulem e são palavras paroxítonas terminadas em us, e uns. B. Acentue apenas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo e separe as sílabas. História, tá separado. Geografia, geografia, separa. Depois, letra C. Ficou um pouco complicado aqui, né? Ficou um pouquinho da próxima questão, mas deixa eu te arrumar, porque ficou um pouquinho dessa questão. A continuação da segunda é aqui, dá para vocês entenderem. São grandinhos. Vejamos. Dólar, Marte, hambúrguer, César e caráter são palavras paroxítonas terminadas em R. Tórax, fênix, ônix e látex são palavras paroxítonas terminadas em X. Órfão, sótão, pátria, jockey, gênios, séries são palavras paroxítonas terminadas em ditongo ia, ei, io e ie, tá bom? Façam bem direitinho as regras. As próximas lá da separação, né? Pronto. Ficou faltando aqui essa. Olha aí como é que separa. Geografia, canoa, permanência,
alegria, equilíbrio, sacrifícios, espécie, responsáveis, 16. Pronto. Vejamos aqui. Agora nós vamos à quarta questão. Vejam aí. Onde tem acento, onde não tem. Os soldados do exército, acentuado. Para aprender a tabuada, eu me exercito, sem acento. Analise, sem acento. O cientista fazia análise com acento. A mudança das luas influencia, sem acento. Os amigos exercem influência, com acento. Na próxima questão, a quinta. Leia rápido. Depois acentue adequadamente e torne a ler. Você sabia que o sabiá, sábio, sabia assobiar? Olha as palavras que foram acentuadas. Você, sabiá e sábio. Você é uma oxítona terminada em E. Sabiá é uma oxítona terminada em A. E sábio é uma paroxítona terminada em ditongo e O. Muito bem! Chegamos ao final de mais uma correção. Espero que tenha entendido tudo direitinho. O conteúdo tá maravilhoso. Agora tem muita regra para estudar. Tem muita regra ainda, né, que a gente tem que estudar, que a gente tem que prestar atenção, viu? Tem muito conteúdo bom, agora tem regra, regrinha da acentuação, mas são regras que a gente utiliza no nosso dia a dia, então por isso não se torna difícil. Tem uma tarefinha copiada no caderno, não quero impressa. Copiadinha no caderno, a tia tá treinando bastante, porque vocês sabem que se a gente estivesse na sala de aula, a gente tava treinando bastante também, muito mais até. Então, treine, quero ver a letra, quero ver como é que está a organização, tá bom? Vou cobrar quem tá me mandando a tarefa, vou cobrar lá no grupo. Cheiro, até a próxima.